Vamos falar um pouquinho hoje da radiestesia, da radiônica, das mesas psionicas, como esses tratamentos auxiliam, como eles funcionam, mas vamos falar de uma maneira um pouco mais simples aqui. O ser humano tem a capacidade de mandar energia e a capacidade natural inata de receber energia. Essa troca energética com o ambiente, com as pessoas, é natural. Baseado nisso, as ferramentas terapêuticas, como a radiestesia, a radiônica, por exemplo, trabalham em função disso, da nossa capacidade natural de medir e de mandar energia. Vamos lembrar aqui que o ser humano ele é energia pura. O que muda é a informação contida nessa energia. Então vamos lá, o ser humano ele tem o seu corpo, ele tem os seus órgãos, que é constituído de moléculas, que é constituído de células, de átomos, de prótons, nêutrons, elétrons. Nesses prótons, por exemplo, é constituído de quarks, bóson de Higgs. A gente vai chegar numa energia primordial, né? Que é chamado de vácuo quântico também, pela física quântica. Mas essa energia primordial, tudo que existe é constituído dessa energia. Tá? O que difere é o seu código informacional, é a informação, o padrão informacional contido nessa energia. Por isso que as coisas são diferentes, as pessoas são diferentes. Pela informação diferente que constitui aquilo. A radiestesia, a radiônica, vai trabalhar nesse campo informacional. Como que ela trabalha? A radiônica, por exemplo, é a capacidade de mandar energia através de gráficos, de símbolos, de equipamentos, de mesas, mandando energia para reorganizar toda a estrutura informacional energética de algum desequilíbrio, seja ambiental, seja de pessoas, seja de animais. Então ela vai trabalhar nesse campo energético, reorganizando. Quando a gente reorganiza algum desequilíbrio informacional energético, tudo influencia no ser humano, porque o ser humano é um complexo de interações, é um complexo de corpos físicos e sutis também. Então a gente tem o nosso corpo energético mental, o nosso corpo energético emocional, o nosso corpo energético espiritual e o nosso corpo físico. Quando a gente trabalha esses equilibrando, trazendo a harmonia informacional energética para esses corpos sutis, tudo que está interligado, porque todos os corpos estão interligados, tudo vai melhorando. A longo prazo, até o nosso físico melhora, as nossas questões físicas melhora também. Né? E espiritualmente também. Nós recebemos influências energéticas e espirituais. Lembra que eu disse que a gente tem a capacidade de receber energia e de mandar energia? Pois é, quando a gente vai para um lugar muito denso, quando a gente está muito bem energeticamente, espiritualmente, muito feliz, muito né, na vigilância dos comportamentos, sentimentos, a gente está bem, consciencialmente, energeticamente falando, fisicamente. Se a gente vai para um lugar muito denso, muito pesado, muito sujo energeticamente, a tendência é a gente transferir a nossa energia para o ambiente ou para pessoas que estão com uma energia menos qualificada. Isso é uma tendência, uma lei da física mesmo. Né? O positivo sempre manda energia para o negativo. Então a gente está a todo momento nos relacionando com pessoas, com ambientes. A gente precisa começar a entender isso. Nesses ambientes e essas pessoas, existem graus diferentes de energia, energeticamente falando e espiritualmente falando. Existem espíritos de luz e espíritos com pouca luz. Tudo isso influencia no nosso campo. Então é sempre importante a gente estar cuidando e limpando nossas áreas espirituais, nossa área espiritual, nossa área energética também. Né? O tratamento com a radiônica e com a radiestesia auxilia nisso. É sempre bom de tempos em tempos a gente estar cuidando, porque mais ou menos de 3 em 3 meses a gente vai desequilibrando a nossa energia, né? Uma pessoa, o que faz desequilibrar energeticamente? Existe uma base que a gente precisa entender, que é o que a gente pensa durante o dia todo, todos os dias, o que a gente sente, o que está no nosso coração, os nossos sentimentos durante o dia, e os nossos comportamentos, as nossas atitudes.
é basicamente isso que vai fazer você se desequilibrar energeticamente muito intensamente ou não. Ou se você vai se manter, pelo menos, em equilíbrio, em harmonia ali, né? Uma pessoa que está em processo depressivo, uma pessoa que está muito desanimada com a vida, uma pessoa que passa por grandes traumas, grandes desafios emocionais, enfim, grandes questões, ela vai se desequilibrando energeticamente. Os seus chakras vão se desequilibrando, o seu corpo energético, mental e emocional vão se desequilibrando. Então isso vai virando uma bola. Se a pessoa não cuida disso, vai virando uma bola de neve mesmo. Vamos dar um exemplo aqui, grosseiro, mas prático também. Vamos imaginar que uma pessoa X, ela passa por um grande desafio, um grande trauma, uma perda, uma traição, um problema muito grande na vida. A tendência dela é ir se desequilibrando, ficando triste, ficando mal. E vamos imaginar que essa pessoa ela não vai se cuidar e aquilo vai virando uma bola de neve, como eu falei. Então ela começa a entrar num estado depressivo por não ter força interior, por não estar bem energeticamente, espiritualmente, ela vai caindo, ela vai se desequilibrando ali e ela começa a entrar naquele estado depressivo. Então ela começa a ficar vai deitar na cama, já não tem vontade mais para levantar, já começa a deixar, já deixa de comer muito, já deixa de tomar banho, já fica 1, 2, 3 dias sem tomar banho. Estou exagerando aqui, mas isso existe realmente, tá? Então ela vai deixando de tomar banho, deixa de escovar o dente, se for homem vai deixando a barba crescer e vai ficando daquele jeito, né? O desânimo vai aumentando, ela vai perdendo a força, ela está no processo contrário, ao invés dela se cuidar, ela vai deixando aquele desânimo, desequilíbrio crescer e ela não vai ter cada vez menos forças. Sozinha, essa pessoa não consegue, ou é muito desafiador, dela levantar e ir tomar banho e fazer as coisas. Vamos entender aqui como que um processo de limpeza energética, espiritual, de equilíbrio dos chakras, de um tratamento energético funciona. Vamos imaginar que uma pessoa, um parente dessa pessoa, pega ela, leva ela para dar banho, forçado mesmo, né? Assim, forçado entre aspas. Vamos supor que ela aceita, sem vontade, mas ela aceita esse banho, essa melhora. Mas se uma outra pessoa o fizer, então essa pessoa, esse parente, vamos dizer assim, pega essa pessoa depressiva, dá um banho, faz a barba, corta o cabelo, escova o dente, dá um banquete assim para ela se alimentar, da melhor comida que ela quiser, né? Troca de roupa, compra roupas novas para ela, vai levar para um passeio. Vocês não acham que essa pessoa vai ter muito mais força interior com uma roupinha nova, com uma alimentação diferenciada, cheirosinho, limpinho? Ela não vai ter mais condições de sair, mais condições de sair daquele estado depressivo? É lógico que sim. É lógico que ela vai ter que trabalhar todas as questões emocionais de uma maneira mais aprofundada, mas ela vai ter mais energia, ela vai olhar, a energia dela vai mudar. Pela roupa diferente, pelo cabelo, ela vai se sentir melhor, né? Basicamente, fazendo uma relação grosseira aqui, é como funciona um tratamento energético para pessoas, por exemplo, muito desanimadas, muito tristes com a vida. A gente faz uma limpeza energética, tira aquele excesso de energia, porque quando a gente está em desequilíbrio energético, né, quando a gente está muito mal, muito triste, lembra, tudo é energia? Essa energia, ela vai se condensando, ela vai ficando próximo da gente ali. Até virar, por exemplo, forma pensamento, que é quando os pensamentos negativos são tão intensos e duram tanto tempo que eles ficam ali, viram uma forma já, vão se condensando de tão intensos que eles são. Esse tratamento ele vai limpando tudo isso. Isso traz harmonia. Muito importante são os chakras, por exemplo. Os nossos chakras equilibrados, os chakras, eles têm a função basicamente de receber e mandar também energia, o chi ou prana, energia vital do universo, que é a energia que nos dá motivação, nos dá energia para viver, para movimentar. Então esses chakras desequilibrados, eles deixam de pegar essa energia vital. Por isso o desânimo, a depressão. Quando a gente equilibra os nossos chakras, eles passam a receber, a puxar, a energizar o nosso corpo e a gente se sente melhor. Então, é importante a gente entender o ser humano como um todo, tá? Espiritualmente também. Espiritualmente existem espíritos ao nosso redor que nos influenciam também.
quando a gente está com a nossa energia melhor, quando a gente está com os nossos comportamentos, né, quando a gente faz a nossa reforma moral, espiritualmente, energeticamente melhor, a gente abre menos brecha para essas influências negativas espirituais também. Então, basicamente, a radiestesia radiônica trabalha em cima disso, né? Dessa reorganização do padrão informacional, do equilíbrio dos chakras. Mas sempre também existe um trabalho, no meu trabalho terapêutico, sempre o mais importante é a reforma moral que a gente faz. A reforma moral é a reforma da conduta, dos valores que a gente tem. Lembra das crenças, das emoções, maneiras de agir, de se portar perante a vida, perante pessoas, que fazem com que a gente tenha uma melhor conduta mesmo, né? Isso melhora a nossa energia. A reforma moral, ela é muito... ela é facilitada quando a gente busca um despertar espiritual. A espiritualidade é um caminho extremamente importante que eu sempre trago nos meus atendimentos também. Além desse trabalho energético, tá, de limpeza, de equilíbrio, a consciência da importância da expansão da consciência, do despertar da consciência, o despertar espiritual. Quando a gente busca o despertar espiritual, é como se a gente acordasse, entre aspas, o nosso espírito. Ele não está dormindo, tá? Mas é como se a gente acordasse o nosso espírito. Então, com o despertar da consciência, com o despertar espiritual, o nosso espírito passa a liderar as nossas atitudes. Veja, o espírito, a alma, a nossa essência tem vontades e comportamentos diferentes do nosso ego. O ego ele é muito importante também, mas o ego precisa trabalhar para o espírito. Quando a gente desperta espiritualmente, é a nossa alma, a nossa essência que passa a liderar e a buscar as atitudes corretas, os comportamentos. O despertar espiritual é isso. Por isso que o despertar espiritual leva muito para a reforma moral. Porque a gente passa a entender e a ter clareza e consciência dos caminhos melhores. A gente passa a ter vontade de estudar, de ler livro, de buscar. Então é todo um processo. Primeiro, a limpeza, vamos tirar o excesso de coisas negativas. Depois a gente faz um trabalho de ganho de consciência para o nosso espírito, a nossa espiritualidade interior tomar a liderança e a gente entender os caminhos que a gente tem que seguir. O sentido é mais ou menos esse. O processo é sempre longo, tá? Não existe mágica, não existe milagre. É um processo de ganho de consciência de uma vida toda. Mas a partir do momento que a gente desperta, a gente passa a seguir no caminho da luz.